Então, estamos aqui de volta, né? E vamos continuar aí a nossa discussão. No caso, nós temos aí uma colega que pediu a voz aí a respeito de... Vamos lá, meu amor, discutir quem era? A Gessiane, é? Isso. Ele é uma Gesiane. bebida tônica. Certo. Vamos lá. Pode iniciar. Fale aí do início, né? Você Não, é falou... porque o senhor estava falando aí, e eu vi aqui no material também, sobre relação ao treinamento intenso. Aí aqui tem Isso. uma afirmação dizendo que a hidratação, né, apenas no caso de atletas em que o treinamento é intenso, indicamos o uso de bebidas isotônicas. Aí eu queria Isso. saber se o suplemento, ele é ligado, ou ele Certo. é uma bebida isotônica. Você viu uma coisa bonita aí que você falou, no caso da prática de atividade intensa, não foi isso que você falou? Pronto. Isso. Olha aí, como já estão acontecendo termos que a gente passa por cima e não sabe a importância disso. É aquilo que eu digo. Aquela história de você passar 1 hora numa academia, tá certo? Não tem necessidade de você ir em busca de suplementação e tal, se você tem uma dieta normal e bem balanceada. Mas, como é o caso da nossa colega, tá, que eu esqueci o nome dela bem que tal, que passa 2 horas na academia. Se ela não fizer uso, no mínimo, de um suplemento à base de carboidrato, olha o que é que eu estou falando. Suplemento à base de carboidrato, certo? Ela poderá entrar em catabolismo proteico. E ao invés de ganhar proteínas contráteis, ela vai perder. Certo? Então, você passar muito tempo fazendo atividade resistida na academia não significa dizer que quanto mais tempo você passa, maiores serão os ganhos, não. De jeito nenhum. Pode ser até pior. O recomendado é que você não ultrapasse 50 minutos a 1 hora de uma prática de uma atividade física, para que você não entre em um catabolismo proteico elevado, porque de qualquer maneira entra um catabolismo proteico. Na atividade física você perde proteínas. Você vai ganhar proteínas durante a recuperação após o exercício, com o descanso apropriado e com a dieta apropriada. Aí sim. Aí, voltando para o que a colega falou, da questão dos isotônicos. A bebida deve ser uma bebida isotônica. O que quer dizer isso? Quando se fala em isotonia, iso é igual. E tonia, tônus, vai se relacionar com a concentração. Então, você pensa em 2 compartimentos. O compartimento sanguíneo e o compartimento digestivo. São 2 compartimentos, a corrente sanguínea e o tubo digestivo. Aí você faz o seguinte, o indivíduo que não tem conhecimento da história que nós vamos aprender aqui no decorrer do nosso curso, na frente de uma academia, o cara botou logo uma banquinha na entrada, tem uma lanchonetezinha, onde o cara vende açaí, ele vende guaraná da Amazônia, vende um monte de substâncias lá que são altamente energéticas. Né? E aí, ao entrar na academia, ele vai, toma lá um copo lá de guaraná da Amazônia. Tem um monte de coisa lá, tem mel, tem amendoim, tem um monte de coisa junto. Aí eles, não, aqui eu estou fazendo aqui tal essa dietazinha aqui inicial, porque eu vou bater um peso ali agora que eu quero ter energia para poder realizar a atividade. A besteira que ele fez. Ingeriu uma substância com uma concentração muito superior à concentração dos elementos da sua corrente sanguínea. O que vai acontecer no primeiro momento? Primeira coisa, necessita-se de um tempo para que ocorra a digestão. E professor, só comentar aqui um negócio aqui. Eu tava falando com meu primo aqui, aí ele tomava essas coisas, aí ele deu cálculo renal. Eu não tô lhe dizendo, rapaz. Ele disse que é uma dor doida. Eu não tô lhe acabou dizendo. de falar aqui.
Mas eu tô te dizendo, rapaz, meu amigo, eu tenho conhecimento da história, moço. Tava tomando certo? suplemento sem orientação, entendeu? Ele só tomou, aí deu o cálculo renal. Meu amigo, só dá nisso. Tá certo? Aí vejamos. Aí o indivíduo toma um Guaraná da Amazônia altamente hipertônico. Né? E daí logo ele vai fazer atividade física. Olha o que é que vai acontecer. Como o alimento ele é hipertônico em relação à corrente sanguínea, inicialmente ele vai puxar a água do sangue, plasma, para poder diluir aquilo que ele ingeriu, para que posteriormente esse material seja assimilado. E a questão da digestão necessita tempo. E esse processo não vai acontecer no momento que ele está fazendo atividade física. E outra que ele não sabe, que só quem sabe aqui é o papai Martins. O sistema nervoso que coordena a atividade física é um sistema nervoso contrário ao que coordena a atividade digestiva. Em outras palavras, no momento que ele está praticando atividade física, quem está agindo é o sistema nervoso autônomo simpático. E esse sistema nervoso autônomo simpático, ele inibe a atividade digestória, que vai ser coordenada pelo parasimpático, que nesse momento está inibido. Resultado, de que serviu ele ingerir aquele material se ele não vai ter digestão? Primeiro problema. Segundo problema, por essa substância ser rica em carboidratos, esse carboidrato passando para a corrente sanguínea, ele vai aumentar a taxa glicêmica do indivíduo. E ao aumentar a taxa glicêmica, que é a taxa de glicose no sangue, isso faz estimular um grupo de células do pâncreas, que são as chamadas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. E elas vão produzir um hormônio chamado insulina. E o que a insulina vai fazer? Vai pegar aquela glicose e armazenar, principalmente no fígado. Conclusão, no momento da prática da atividade física, ele vai entrar num estado de hipoglicemia. Conclusão, ele poderá ter o quê? Fraqueza, podendo ter até mesmo síncopes ou desmaios por ocasião da prática da atividade física. E ele, na mente dele, estava pensando que estava muito bem alimentado para poder realizar atividade física. Pessoal, atividade física não é brincadeira, não. O nosso curso é um curso respeitado, tá entendendo? O nosso curso é um curso respeitado e nós trabalhamos com seres humanos. A gente tem que ter o conhecimento, tá certo? Daquilo que nós estamos fazendo. Então, por isso, Geisiane, a questão do isotônico. O isotônico é justamente uma bebida que deve ser utilizada por praticantes de atividade física de alta intensidade e que ela apresente as mesmas composições químicas e concentrações do plasma sanguíneo. Justamente para quê? Para que ela seja absorvida rapidamente, por ocasião da prática da atividade física, e que não venha a provocar rebotes insulínicos, o que provoca hipoglicemia. Então, daí a questão das bebidas isotônicas. Exemplo, aquele Gatorade, que o nome é Gatorade, quando a gente lê no tal. O Gatorade é uma bebida isotônica. Tu quer um suplemento bom para ti, quando tu for fazer atividade física? Suplemento bom mesmo e barato. Água de coco. Aquele culezinho e tal que tu leva lá com um monte de porcaria, creatina, BCAA, whey protein, tá entendendo? Troca aquilo dali por água de coco. Ah, professor, mas não tenho dinheiro para comprar água de coco, não. Pessoal, é o seguinte, tu vai em qualquer posto de saúde, e tu diz assim, ô, minha colega, me arranja aí uns sachês de soro caseiro, de soro fisiológico, de soro hidratante oral. Aí você vem, cada sachêzinho daquele dali, você desmancha em 1 litro com água e põe na geladeira. E aí você pega e tal, coloca e tal, e leva para você fazer sua atividade física. Não existe suplemento melhor do que esse aí. Pronto. Professor. Diga.
Quando a gente, voltando no assunto lá, quando a gente estava no exército, vocês salvava demais esse soro e rapadura escondida. Tu é doido, pessoal. E meu primo falou isso aí também, ó. Salvava Ele foi pro demais. exército. Pois é, meu amigo. Pois é, a história é essa daí, viu? E assim, pessoal, é aquela história, né? Nós estamos Tinha um docinho também lá de goiaba. Nós estamos começando as discussões da gente agora e tudo, e essas discussões elas se tornam muito mais interessantes a partir do momento que vocês começam a ler coisas que são realmente científicas, né? É muito comum quando você vai ler sobre suplemento, você pega, bota no Google lá, bota lá, whey protein. Quando bota, aí abre um monte de janela de vendedores de whey protein. Tu acha que quem está vendendo whey protein, ele vai falar mal do produto dele? Não vai. Ele quer te vender. Tá certo? Agora, abre o Google escolar, que é o chamado Google acadêmico. O Google acadêmico, que é o que a gente deve ver, é esse. O escolar. O Google, baixe ele na sua internet lá. Google acadêmico. Aí você bote lá whey protein e vá procurar saber a respeito dele. Aí lá vai abrir uma porrada de artigo científico. Primeiro, tu vai ter uma preguiça de ler, porque os artigos científicos normalmente eles não são pequenos. E o linguajar dele é muito técnico. Você, para entender um artigo científico, tá certo? Você tem que estar com um Google Tradutor, porque tem muita coisa em inglês, né? Você vai ter que ter, a todo momento, que buscar o Google, o outro, para poder saber o que é que significa determinados termos. E lá ele vai te dizer a verdade. Aí sim, tu pode discutir, mas tu pegar suplemento de Google normal que o pessoal, você lê 2 parágrafos, um parágrafo, aí aparece uma lata querendo te vender, aí aparece outra lata, aparece tal, não sei o quê, um monte de vendedor, ninguém vai falar mal não, só vai falar de bem. Professor. Oi, meu querido. Só voltando um pouco aqui, o senhor estava do seu exemplo da academia que tem na porta vendendo comida, o cara toma um Guaraná da Amazônia. Isso. O senhor, quando a pessoa vai praticar uma atividade física, ela precisa, por exemplo, eu vou para a academia pela manhã, eu vou em jejum. Isso é errado a pessoa ir em jejum para praticar errado, física? É errado sim. É errado, tá certo? Você tem que ver o seguinte, subtende-se que durante a noite e tudo mais, você tenha feito o seu jantar, você pode ter até feito uma ceia, tá entendendo? Merendou e tal, antes de dormir, coisa e tal. As suas reservas energéticas, elas estão, digamos, lotadinhas, né? No ponto de você fazer atividade física. Porém, você tem que pensar numa tal de uma glicemia, que é aquela taxa de glicose circulante, certo? Uhum. Então, não é recomendável você fazer atividade em jejum, porque você pode entrar no estado de hipoglicemia. Mas também você não pode ingerir qualquer substância para poder ir fazer atividade física. Veja o exemplo que eu coloquei anteriormente. Existe uma bebida ideal, uma dieta ideal que você tem que fazer antes de ir. Como você faz pela manhã, ao acordar, certo? Se você quiser utilizar algo, não ingira nada que tenha uma concentração superior a 10 gramas de carboidrato para cada 100 ml de água. Veja lá, 10 gramas por cento. 10 gramas por cento. Não use. Né? Aquela história de você tomar um caldo de cana antes de fazer atividade, isso aí é burrice. Você vai entrar no rebote insulínico, com certeza. Então, qual seria uma substância desse tipo? O isotônico, que a colega falou bem aí. Um isotônico. Ah, tá. Tá certo? Entendi. Uma água de coco. Um soro caseiro, se você não tiver nada e tudo mais, você pega lá aquelas 2 colherinhas de açúcar para uma de sal, para um copo com água. Pronto, faça isso. Se não, pegue qualquer fruta. Qualquer fruta. Uma maçã, uma banana, tá certo?
Ou faça o suco natural sem açúcar, ou então tore nos dentes e tal, antes da prática da atividade física, ou na atividade física. Pronto. Agora, depois que você terminou a atividade física, aí você pode tomar seu Guaraná da Amazônia, você pode tomar seu caldo de cana, você pode fazer o que você quiser. Tá E certo? professor, isso refere-se também à pessoa que vai fazer caminhada cedo também? Em jejum? Coisa. É atividade física. É atividade física. Neurilane, você já ouviu falar de uma dieta chamada de dieta intermitente? Que a pessoa vai fazer, que a pessoa tem que fazer atividade física em jejum. Por quê? Porque quando você faz atividade física em jejum, isso é atividade aeróbica. Muito cuidado com isso. Normalmente, aquelas pessoas que querem perder peso gordo. A chamada dieta intermitente. É a dieta em que o indivíduo ele vai fazer atividade em jejum. Por quê? Aí, fisiologicamente, é porque sabe-se que na deficiência do carboidrato, a tendência natural do organismo é requisitar as gorduras como meio de produção de energia. A fisiologia diz isso. E isso é certo. Aí o que a pessoa faz? Então se eu depletar os carboidratos, eu entro na queima da gordura, então eu já entro em jejum com os carboidratos depletados. Por quê? Porque eu vou entrar diretamente no metabolismo das gorduras. Olha o pensamento deles. Só que eles não estudaram tanto quanto eu para saber o seguinte, que existe uma frase que eu digo que é bem interessante. As gorduras só queimam na chama dos carboidratos. O que quer dizer isso? Se você não tiver carboidrato suficiente, você não vai conseguir metabolizar a gordura. Tá certo? Então, isso aí é fisiologicamente correto. Então, o indivíduo que quer perder peso gordo, ele tem que ter a taxa de carboidrato adequada para poder queimar gordura. E aí, o que o pessoal diz? Fulana de tal, tu quer perder peso gordo, tu quer emagrecer, olha, pois tu não pode comer açúcar, tu não pode, nada de doce, nada tu pode ingerir. Resultado, essa pessoa, ela vai entrar numa cetose tão grande. O que é a cetose? Cetose é a situação que o organismo tentando metabolizar os lipídios, e esses lipídios não são metabolizados completamente para que possam ser transformados em gás carbônico, água e energia, processo esse que ocorre no interior das mitocôndrias, tá certo? Esses lipídios vão ser transformados em uma substância que nós denominamos de corpos cetônicos. Corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles caem na corrente sanguínea e modificam o pH sanguíneo, o que nós chamamos de cetose, que já não é uma coisa fisiológica. E esse quadro, ele pode ser, no caso, enaltecido até para uma cetoacidose, que é a mesma situação que ocorre com indivíduos que são diabéticos. Olha aí as confusões. E aí, Martins, esses corpos cetônicos, eles vão para onde? O organismo, para poder manter a homeostase, o equilíbrio dinâmico, pega esses corpos cetônicos e leva para onde? Para o fígado. Aí lá vai, mais uma vez, levar trabalho para um órgão que já tem para mais de 1000 funções. Metabolizar os corpos cetônicos para poder impedir que ele provoque uma cetose elevada ou até mesmo uma cetoacidose, podendo até matar o indivíduo. Isso para quê? Porque o indivíduo quer emagrecer. Pelo amor de Deus, que loucura! Você quer emagrecer? Faça sua atividade física normal e diminua a quantidade total de calorias que você ingere durante o dia.
Faça uma caminhada de 30, 40 minutos, 50 minutos. Você pode ir lá ingerir lá a sua maçãzinha, você pode ter tomado o seu suco de maracujá sem açúcar, um suco de qualquer fruta sem açúcar, e vá fazer sua caminhada normal. E diminua. Eu pegava, eu fazia uma dieta para ficar em déficit calórico. Isso. E ia para academia, em jejum. Pois é. Eu já estava fazendo uma dieta de déficit calórico. Pois é, mas o jejum não é legal. Anota aí no teu cadernozinho. Jejum intermitente e corpos cetônicos. Bota aí, bota o nome corpos cetônicos. Anota isso aí. Depois tu vai para o Google pesquisar. Corpos cetônicos. Ó, dieta intermitente e produção de corpos cetônicos. Bote isso aí. E vão dar uma lida para vocês irem. O que é coisa linda. Então, é desse jeito, pessoal, que a gente vai aprendendo, poxa. Né? Você faz uma leitura disso aí você já abre a mente para outras coisas. E aí você já vai pesquisar aquelas outras coisas e tudo. Isso aí é que vai fazer você se tornar um profissional, tá entendendo? Respeitado. É isso. Não vá pela cabeça dos outros, não. Não vá pela cabeça dos depiladinhos. Eu chamo dos depiladinhos tudo porque... né? Vocês se lembram da nossa conversa formal, do encontro passado. Né? O indivíduo, se eu fosse para ser um personal trainer, eu morria de fome. Com a cabeça dessa de cearense, que não tem nada a ver com a ator global. Tá entendendo? As pernas cambotas, que a gente chama na anatomia o genuvaro. As pernas cambotas. Barrigudo. Onde diabo é que eu ia ganhar dinheiro, rapaz, sendo personal? E cabeludo também, quer dizer, o corpo, cabeça careca. Eu não ia ganhar dinheiro nunca. Aí o indivíduo não passa credibilidade. Aí o indivíduo, para poder ser o personal, ele tem que ter o quê? Ele tem que mostrar o corpo dele como vitrine. É verdade. Tá entendendo? Aí, para poder ter o corpo como vitrine, vai fazer as merda. Rapaz, eu vou nessa nada. Onde é que eu quero ganhar massa muscular, ser hipertrofiado e tudo mais e tal, e não ter uma vida sexual ativa, rapaz? Não ter meus órgãos genitais e tal perfeitos, né? Eu ter atrofia testicular, né? Eu ter atrofia peniana, eu ter diminuição da minha libido por conta dos meus testículos não estarem produzindo testosterona, porque eu estou tomando esteroide anabolizante, e o esteroide anabolizante está inibindo as minhas glândulas naturais a produzir o hormônio. Vou nessa... Que adianta ter uma Ferrari, não ter dinheiro para gasolina. Pô, não é, moço. Não tem condição. Aí, de repente, eu estou com as mamas crescidas e tal, né? Com as mamas e tal, parecendo mama de chimpanzé, mentindo para os outros. Não, isso aqui é natural, isso aqui é suplemento natural. Que natural o quê, menino? Isso é bomba. Isso é esteroide anabolizante, isso é ginecomastia provocada pela matéria-prima da testosterona que tu está tomando demais e ela está sendo utilizada para produzir o hormônio feminilizante. Por isso que o pessoal fala que esse povo que toma testosterona, bomba, ele perde interesse por mulher. Ele perde a libido. Tá certo? O lance dele é falar de hipertrofia com um bombadinho igual a ele. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Eles se juntam entre eles, aqueles grupinhos, aí botam um paredão, aí botam 1 litro de uísque e um Red Bull em cima da caixa de som, e fica só com aquele espacinho, só mexendo assim, abrindo os braços, parecendo briga de pardal. Ai, que conversa é essa, rapaz? Vou nessa não, meu amigo. Eu sou mais eu mesmo. Antônio Martins Neto aqui, feinho, das pernas tortas, cabeça grande, careca, cabeludo, mas tem 11 meninos e 14 netos. 11 e 14 netos. E se inscrever e não ler, meu amigo? Pautru mesmo. Ora, mas rapaz. Ô, professor. Os cabas velhos que vão para umas festas e tudo mais, fica lá um monte de macho de um lado, um monte de mulher do outro,
Os cabos não encostam perto das mulheres, não dança com a mulher, não conversa com a mulher, tá entendendo? É só nas drogas. Que conversa é essa, pai? Comigo não tem essa onda, não. Comigo escreveu, não leu. Meu avô falava isso aí, professor. Meu avô costumava falar isso aí pra mim. Pois é, rapaz. Sabe o negócio de mexer a mulher, só mexer a bundinha? Baixa na bundinha, bota na bundinha, rela o quê, porra? Vai ser homem, rapaz. E negócio tal. Por isso que as mulheres estão tudo desse jeito aí, tá? Não tem homem? Diga lá, meu querido. Tem algum risco para quem toma shakes para emagrecer? Meu filho, para que isso? Para que isso, meu filho? O shake é só para poder te enganar. Quando eu digo enganar, é o seguinte: ali é uma substância que ela é hipocalórica, né? Ela não vai te fazer mal, não. Tá certo? Ela não vai te fazer mal, não. Normalmente, o que é que ele te pede? Ele te pede que tu tome o shake pouco antes de uma alimentação mais abundante. Próximo ao horário do almoço, próximo ao horário do jantar, coisa desse tipo. Qual é o objetivo? O objetivo é promover uma distensão do teu estômago, o que provoca a liberação de determinados hormônios e que também estimula o teu sistema nervoso central a não ter a sensação de fome. Tá certo? E aí, com o shake, tu pode até mesmo deixar de almoçar. E com isso, tu tá o quê? Evitando ingerir calorias. E, consequentemente, você vai emagrecer. Tá certo? Então, é uma situação que ela tá... você tomando o shake é como se ela estivesse te obrigando a parar de ter uma refeição qualquer no dia a dia, que você pode até fazer a substituição, porque tem um shake lá que ele substitui um almoço, substitui uma janta, substitui o café da manhã, uma coisa desse tipo. E essa substituição, ela é pouco calórica. Ou seja, ali você está ingerindo menos caloria do que se você fosse ingerir uma dieta qualquer. Certo? A história é essa daí. A única maneira de perder peso a única maneira de perder peso de todo jeito é estar em déficit calórico. A gente trabalha com o déficit calórico. O déficit calórico é simplesmente, não deixe de comer nada. Coma tudo. Faça uma troca de determinados nutrientes para que você assimile menos caloria. Por exemplo, você gosta muito de chocolate. O chocolate é hipercalórico. Procura ver uma coisa menos calórica, mas não deixe de comer seu doce. Tá certo? Então, você faz trocas. E você vai fazer uma atividade, seja ela qualquer, até cabo de enxada. Vai capinar teu quintal. Faz uma atividade qualquer para poder você gastar calorias. Então, você gasta calorias e não ingere a quantidade que você gastou, você vai ingerir menos, você vai entrar em déficit calórico. Certo? Você vai entrar em chamado balanço energético negativo. E, consequentemente, com o tempo, você vai perder peso gordo. Tá certo? Professor. Oi. E a massa magra? Me explica aí. Quando a gente fala de massa magra, nós estamos falando basicamente de músculo, de ossos, tá certo? Toda vez que você faz uma dieta qualquer, que seja hipocalórica, você vai entrar em catabolismo proteico. Você vai entrar. Principalmente aquelas pessoas que eliminam o carboidrato da sua dieta. Certo? No caso, a prática da atividade física, ela contribui para que o seu catabolismo proteico seja minimizado, porém, não eliminado completamente. Daí, veja o que é interessante. Que a prática de atividades físicas aliadas à sua dieta hipocalórica, ela envolva trabalhos de contra-resistência, que vocês chamam de musculação. Por quê? Porque o trabalho contra-resistência, ele contribui para que você mantenha a chamada massa magra. Entendeu aí a história?
E, professor, mas assim, tem aquelas pessoas que a gente vê nitidamente que são magras, mas que são bem definidas. São tipo assim, natural mesmo Certo, isso. Nós vamos ver no decorrer do nosso curso, nós vamos ver a questão do genótipo, né? Você tem o genótipo e você tem um fenótipo, né? Quando a gente fala do genótipo, a gente está se referindo o quê? À chamada bagagem genética do indivíduo. Né? Você tem indivíduos que geneticamente eles são indivíduos mesomorfos, que são indivíduos que têm uma característica muscular. Você tem indivíduos que são chamados de ectomorfos, que são indivíduos que geneticamente eles têm uma característica magreza. E você tem os endomorfos, que são indivíduos que têm a predominância da característica gorda. Então, aquilo dali é uma situação genética. Porém, ela pode ser adquirida também com os hábitos de vida. Né? A gente pode adquirir isso aí com os hábitos de vida. Deixa eu só contar bem aqui assim, bem rapidamente, o que acontece com o fisiculturista. O fisiculturista, que é profissional, tá certo? Ele tem umas fases do treino dele. Ele tem uma fase que esse caba come de tudo. Ele come de tudo. Muito caro. É o chamado lixo, né? É o... Lixo. Tem um nomezinho outro. Esse aí eu não sabia, não. Assim, lixo e tal, porque a questão de comer de tudo não é legal, né? Mas tem um nomezinho que eles usam. Ele tem uma fase que é de anabolismo e você tem uma outra fase futura que é de catabolismo. Então, na primeira fase, ele faz de tudo para poder ter calorias sobrando, para que essas calorias elas sejam suficientes para que ele possa realizar as suas atividades. Quanto mais ele detona o músculo, no processo de recuperação após exercício, você vai ter o quê? A reabilitação desse músculo, que é aí o que caracteriza a hipertrofia miofibrilar, que é a muscular. Você hipertrofia durante a recuperação após exercício. Durante o exercício, você vai catabolizar o músculo. Você vai provocar lesões desse músculo. E essas lesões, essas microlesões, que vão estimular determinados hormônios, que estimulam as chamadas células satélites miogênicas a fazer com que eu venha acumular novas proteínas nas minhas proteínas musculares já existentes, que são actina, miosina, troponina, outras proteínas, certo? Então, você tem essas fases. Quando ele está próximo ao período de competição, olha o que ele vai fazer. Ele elimina completamente carboidrato e qualquer substância que retenha água no organismo. Resultado, ele vai entrar no processo de desidratação associado a catabolismo proteico que tem e associado também a quê? A uma dieta cetogênica, que é aquela que eu falei para vocês agorinha, que é aquela intermitente, que você tem a produção de corpos cetônicos com o objetivo de quê? De queimar o máximo de gordura. E essa gordura ela fica localizada onde, meu amor? Basicamente no panículo adiposo, abaixo de quem? Da epiderme, que fica acima de quem? Do músculo. E assim o que acontece? A musculatura aparece. Que é isso que é importante no trabalho dele de fisiculturismo. Mostrar a definição. A mulher vai fazer musculação, tá? E de repente, tá, ela começa a apresentar essas definições. Aí, erroneamente, ela pensa que ganhou massa muscular. Não, ela não ganhou massa muscular, não. O que deve ter acontecido com ela é que ela perdeu peso gordo e, consequentemente, a musculatura está aparecendo. Aí a pessoa tem a falsa impressão de que ganhou massa muscular, não é? Isso aí. Tá vendo? Então, são situações desse tipo. Ok? Meu Deus.
Professor. Oi, João Luiz. Me diga uma coisa, esses alimentos, coisa integral, light, diet, essas coisas aí. Estamos tentando dizer assim, funcionam mesmo. Mas a questão do alimento integral, nós vamos trabalhar com isso aí no futuro, tá certo? Os alimentos integrais, que são a base de fibras, eles têm uma importância muito grande, né? Eles aumentam a motilidade intestinal, né? Eles fazem com que o indivíduo elimine o material fecal numa regularidade maior, né? Ele evita constipação. Esse material, essas fibras que basicamente são fibras solúveis, elas não deixam o organismo captar muito colesterol do alimento que ele ingere, evitando, assim, doenças cardiovasculares, né? Como são fibras, elas não liberam também uma quantidade de carboidrato muito grande para a corrente sanguínea, o que evita a estimulação das ilhotas de Langerhans a produzir insulina, o que poderia causar, no futuro, um diabetes tipo 2. Essas fibras, elas provocam a raspagem da mucosa, tá certo? Do tubo digestivo, o que evita a formação de substâncias cancerígenas. Então, isso aí tem uma importância muito grande, né? Normalmente apresentam baixo teor calórico, né? O que contribui para a perca de peso. Então, é importante, certo? É importante. Isso relacionado à questão das fibras, né? Agora, outra questão do diet, do light, tudo isso aí vai depender muito da pessoa, né? Com relação à questão de ter o diabetes, tá certo? Da questão da pessoa querer diminuir simplesmente a quantidade de calorias, né? E, às vezes, a pessoa pode até correr o risco de pensar que está ingerindo uma coisa que é diet, né? Que não tenha algo, e já foi comprovado cientificamente que muitos desses produtos, eles são enganosos, né? Diz que não tem uma coisa e quando é lá o cara vai fazer um estudo e está lá comprovado cientificamente que vai de encontro lá à nossa, certo? Pessoal, eu vou dar uma fechada bem aqui e vou abrir mais uma sala, viu? Que é para poder a gente sair dessa primeira parte aqui, dessas características, tá bom, pessoal? Só um instante.